Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai ver como que funciona a distribuição dos pontos de tomada em um projeto. Para que a gente faça a distribuição dos pontos de tomada em um projeto, a gente não pode fazer de forma aleatória. Existe uma norma, que é a norma brasileira para a distribuição dos pontos de tomada, que é a NBR 5410 de 2004. Essa norma, ela estipula as condições para se estabelecer os pontos de tomada e também os pontos de iluminação de um projeto. E quando a gente faz um projeto, a gente tem que primeiro ver a compatibilização desse projeto. Ou seja, é importante, a gente vai ver isso mais adiante, quando a gente fizer o nosso projeto, que a gente verifique não só a parte arquitetônica, a parte de estrutura de parede do nosso projeto, mas também a parte de ar-condicionado, aonde que eu tenho ponto de ar-condicionado aqui, aonde que eu tenho pontos de hidráulica, nos banheiros e cozinhas, e aonde que eu posso ter pontos específicos de tomadas, por exemplo, em cabeceira de cama, em pontos de parede onde eu possa ter algum tipo de equipamento eletrônico. Por isso que é importante que a gente verifique o layout feito pelo arquiteto ou pelo engenheiro. Quem fez esse layout, ele deve ser repassado para quem vai fazer a parte de projeto elétrico, para que possa verificar aonde que será necessário colocar os pontos de tomada. Como a gente viu, a NBR 5410, ela traz algumas condições para distribuição de tomadas. A primeira condição que eu vou citar aqui é que, para cômodos com menos de 6 metros quadrados, cômodos pequenos, a gente tem que ter, no mínimo, um ponto de tomada. Aqui eu tenho mais de um ponto, porque eu tenho uma bancada de trabalho, eu tenho aqui um ponto de ar-condicionado e eu tenho aqui também um ponto de tomada. Se eu quiser colocar uma iluminação de leitura, por exemplo, eu posso ligar nessa tomada um abajur. Vai um pouco do bom senso de quem está projetando esses pontos de tomada. Mas, no mínimo, para cômodos com menos de 6 metros quadrados, nós precisamos ter um ponto. Para salas e dormitórios com mais de 6 metros quadrados, a norma é um pouquinho mais específica. Ela pede que eu tenha no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas o mais distribuídas possível. O que isso quer dizer? Eu preciso ter pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros em todo o meu perímetro. Eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Eu posso ter um outro ponto nessa outra parede, aqui nesse caso não tenho, mas poderia ter. Mais um ponto aqui. Então, se eu tiver uma sala quadrada ou retangular, a cada 5 metros nesse perímetro, eu vou jogando um ponto de tomada. Isso é o que pede a norma. É claro, a gente vai trabalhar com o bom senso. É cada 5 metros ou fração. Se eu tiver 5, 5, 5, lá no final eu tiver 4, eu coloco uma última no final. É sempre o cheio ou a fração. As tomadas ficam bem distribuídas dentro desse ambiente. Para cozinhas, copas e lavanderias, a norma pede um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área dessa cozinha. Se é uma cozinha grande ou uma cozinha pequena, não importa, ela tem que ter 3,5 metros entre uma tomada e outra. Ou fração de perímetro. A cada 3,5 metros eu tenho que ter uma tomada e se sobrar um pouquinho, eu coloco mais uma tomada ali. Sempre considerando também o bom senso. O que a norma pede também é para que a gente coloque no mínimo 2 pontos de tomada na bancada da cozinha, que é para a gente poder utilizar liquidificador, batedeira, toda essa parte de equipamentos eletrônicos que pode ser utilizada dentro da cozinha. Nos banheiros, a norma pede que a gente tenha no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório, ou seja, na pia do banheiro, ali pertinho, e com uma distância mínima de 60 centímetros do box. E nas varandas, a gente precisa também ter pelo menos um pontinho de tomada. Isso é o que pede a norma. Aqui na nossa planta baixa, a gente tem uma lavanderia, cozinha, sala e uma sala de estudos. Então, aqui a gente está com esses pontos de tomada bem distribuídos de acordo com a norma. Lembrando que quando a gente tem tomadas de cozinha, a gente tem tomadas de uso específico e quando a gente tem tomadas, por exemplo, de sala, a gente tem tomadas de uso geral. Mais adiante a gente vai ver como que essas tomadas funcionam e qual a carga que eu tenho em cada uma delas. Nessa aula nós vimos quais as regras para a distribuição dos pontos de tomada dentro dos ambientes de um projeto. Essas regras são estipuladas pela NBR 5410 de 2004. Estudem um pouquinho mais essa norma. Eu vejo vocês na próxima aula.